Uma distopia que critica o descaso pelas questões ambientais em escala mundial e expressa seus temores através da visão de um futuro repleto das consequentes mazelas extremas. Oi, gente, terminei meu cafezinho, que para os ciphers é essencial. Mas abafa, eu tomei oi com açúcar, tá? Então vamos abafar para manter a amizade, porque é uma discussão longa por lá. E para quem não me conhece, olá. Mas sem sorrisos, porque hoje eu vim falar sobre Idade do Mofo, do Vinícius Canabarro, autor Ciphers. Para que vocês entendam um pouco, isso aqui é uma distopia. E sabemos o quanto distopias, principalmente nacionais, têm abalado um pouco nós leitores, porque elas têm se aproximado um pouco da realidade. Não que aqui esteja próximo da nossa realidade, mas poderá ser se continuarmos assim, não é mesmo? E a gente vê que as calotas polares derreteram e a população foi dividida. Como? Como assim, Tiene, foi dividida? Pessoas ricas, abastadas, mantêm ainda um pedaço de terra firme que ainda existe. As pessoas que trabalham em níveis assim realmente análogos à escravidão mesmo, elas ficam com as ilhas artificiais, onde faz calor o tempo inteiro e elas vivem com farelo, com uma água esquisita e com pouquíssima ou quase nenhuma humanidade. E a princípio, no começo do livro, quando a gente tem aqui falando sobre umidade, a gente se acostuma, não é que se acostuma, né? É horrível falar isso. Incomoda pra caramba o que eles passam ali, esse neto, essa neta, principalmente eu como mulher, eu sofri, né? Vendo que ela se sujeita para poder ter um pouco, um resto de alimento, de sobrevivência mesmo, né? Do avô e do seu irmão. E vemos também o rapaz cheio de brotoejas e com a saúde péssima também, mas tendo que se esforçar para aparentar estar bem e ser selecionado para entrar nessa barca que leva essa terra firme para eles conseguirem trabalhar e conseguir um pouco de dignidade. A coisa pega aqui quando há um momento no meio do livro, mais ou menos, em que você vê essa interação desses personagens sem nome, porque o Vini ele faz isso, ele coloca personagens sem nome, e nesse livro o fato do avô e dos netos e dos outros não terem nome machuca um pouco mais, dói um pouco mais, porque deixam eles mais invisíveis do que eles já são, sabe? Você não enxerga um personagem, você não enxerga uma pessoa ali. E é assim que eles são vistos aqui. Eles não são vistos, eles não são notados sim, mas como uma ralé, como gente que só serve para isso, para servir, para trabalhar, para se matar literalmente e ter nada em retorno, sabe? Pelo contrário, ter humilhação, ter negação, ter essa violência contra eles, né? E quando tem essa interação entre eles, da ilha artificial, com as outras pessoas, que é de uma classe média ou das fábricas, né, que é onde eles trabalham, e essas pessoas, assim, elas humilham eles de uma forma que dói, que machuca. O rapaz, ele, para conseguir encontrar algo que valha mais, ele faz mergulhos. Só que o que acontece? A fábrica, ela solta, né, a química que tem dentro dela no mar. Então a água se torna ácida. Então mergulhar naquilo é horrível, é horrível. E ele faz aquilo para conseguir um cilindro pro avô dele, que tem problema e precisa de um cilindro de oxigênio. E assim, dói ver
pessoas morrendo, como morrem. A menina, quando ela vai para essa casa fazer faxina por conta de uma colega que não pôde ir e ela foi no lugar, e para ela aquilo era o máximo. Por quê? Porque ela fazia outra coisa, né? Ela se sujeita a outra coisa, ela passa por outra coisa, ela sofre muito na mão, dizendo que se ela não fizer o trabalho direito, ela não vai ganhar o que a outra ganha, ou não vai ganhar nada. E o tempo inteiro a menina limpa, ela diz assim: tá sujo, você não limpou direito, limpa novamente. E isso ela espera o filho dela voltar da escola, enfim. E o rapaz volta, chega, né? E ela diz pra ele ficar de olho nela porque ela precisa sair. E assim, o que ele faz com ela, ela se sente mais no lixo, no chão, do que costuma sentir. O que já é pesadíssimo, o que já dói muito. E ela, infelizmente, deu uma oportunidade de fazer algo errado, que eu concordei com ela na hora, assim. Só que assim que ela sai, as pessoas se juntam daquela comunidade, principalmente a mulher insuportável, e a acusa de ser ladra. E aí acontece algo terrível com ela, enfim. E ai, olha, gente, é uma leitura que é maravilhosa, a escrita do autor é maravilhosa, os personagens são muito bem escritos, e quando a gente vê depois o avô esperando os dois netos, eles não chegarem, e ele começar a se sentir mal e entrar pessoas ali mesmo daquela ilha, porque aquela ilha começa a apresentar defeitos e também mostrando que ela está prestes a afundar, porque é uma ilha artificial, né? E que as outras ao redor não estão nem aí, porque afundou, a gente acha outras pessoas para pôr no lugar. Só que essas pessoas que estão ali com ele, que são, né, entendem, passam pelas mesmas dificuldades, claro, cada uma do seu jeito, elas se aproveitam desse momento também. E isso dói porque você vê que elas também não se importam. Então, eu queria ler um trecho aqui para vocês de algo que me marcou muito, porque, enfim, vocês vão entender, né? Aqui diz assim: ali, nos seus braços, jaziam os sonhos que ouviu horas antes. Qual o motivo daquilo tudo? O que eles tinham feito de mal? Aquele rapaz era muito jovem, assim como ele. Aquilo era a vida, lhes dizendo que era proibido sonhar. Porque eles não queriam nada demais. Eles não queriam luxo, eles não queriam algo que eles nem sabiam que existiam. Eles queriam ter uma dignidade, eles queriam ter uma vida, eles não queriam sofrer, eles não queriam se matar, literalmente, para poder ter um farelo no final do dia. Então, é uma leitura real, como vocês podem ver, assim, é uma distopia que ela se equipara muito à nossa realidade enquanto Brasil, quando a gente vê muitas pessoas se tornando invisíveis aos nossos próprios olhos. Eu sei que a gente às vezes tem medo de ajudar em algum momento, porque a gente não sabe a reação, a gente não sabe o que a gente pode fazer ou não, né? Até porque muitas pessoas, assim como eu e outras, às vezes não tem como ajudar muito. Fica de recomendação essa leitura, porque não é só uma leitura que vai incomodar por incomodar, ela tem um propósito, ela atinge onde deve atingir, sabe? Ela mostra sobre a questão da natureza, a questão, né, das calotas derreterem e também das pessoas, né? As pessoas, o que as pessoas fariam umas com as outras numa situação dessa. E infelizmente isso é muito real, porque a gente vê que em alguns momentos, em algumas tragédias, em vez de se ajudarem, acontece o contrário, acontece do mais inteligente, ou do mais capaz, ou do mais abastecido, ele
pegar essas pessoas que têm menos condições e, além de humilhar, eles tratarem elas de uma maneira inferior, uma maneira subhumana, sabe? E é isso. Eu fiquei extremamente emocionada quando eu terminei esse livro, porque por conta disso, né? Porque a gente sabe que é uma distopia, mas que naquele fundo ela bate com a realidade e faz a gente pensar, faz a gente refletir, mesmo sendo fininho, né? Ele é extremamente importante e com certeza foi e é o meu favorito do ano, por enquanto. É o livro que eu vou carregar assim pro resto da vida e eu espero muito que todo mundo possa ler um dia esse livro e goste assim como eu. Eu vou recomendar para todo mundo. Quem quiser ler uma distopia incrível, leia Idade do Mofo. Então, é isso. Falei demais. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. E é isso. Então, muito obrigada a todos e leiam. Tchau!